Ao chegar ao topo e conquistar um título mundial, costuma ser o auge da carreira de qualquer lutador, um momento que simboliza que todo o esforço finalmente valeu a pena. Mas por mais que isso seja incrível para o talento, nem sempre esse reinado funciona. Algumas estrelas simplesmente rendem mais no mid-card, onde suas histórias e estilo se encaixam muito melhor. Não é desrespeito, apenas realidade. Cada campeão tem o cinturão certo para brilhar. Isso aconteceu em várias empresas, WWE, TNA, AEW, WCW, NWA, com lutadores que até alcançaram o topo, mas acabaram entregando bem mais quando carregavam títulos intermediários. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês alguns nomes que foram campeões mundiais, mas que realmente se destacaram mesmo foi no mid-card. Mas antes, galera, antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo para dar aquela moral marota aqui pra gente no nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Kofi Kingston. E vamos começar com uma escolha bastante polêmica. A maioria dos fãs adoraria ver Kofi Kingston ter um outro reinado como campeão da WWE ou até como campeão mundial. Mas a verdade é que o seu único reinado mundial acabou decepcionando bastante. A perseguição ao título em 2019 foi incrível, e a vitória emocionante sobre Daniel Bryan na WrestleMania 35 ainda é um dos maiores momentos da era moderna. O problema veio depois. Assim que ele virou campeão, Kofi nunca mais recebeu a chance de main eventer em um pay-per-view, e 2019 foi um ano complicado criativamente para a WWE. Por outro lado, seus reinados como campeão dos Estados Unidos e campeão intercontinental foram bem mais divertidos e marcantes, sem falar na carreira em duplas. Nesse quesito, quase ninguém chega perto do que Kofi Kingston conquistou. Lex Luger. Dizer que Lex Luger foi importante no auge da carreira é pouco. Ele era um grande atrativo na Jim Crockett Promotions e parecia ser o nome certo para destronar Ric Flair. Isso até aconteceu, mas não contra Ric Flair, que deixou a WCW rumo à WWE. Luger acabou vencendo Barry Windham pelo título vago e defendeu o cinturão algumas vezes antes de perder para Sting. Seu segundo reinado como campeão mundial da WCW teve uma reação enorme do público, mas durou só 5 dias, até Hogan tomar o título de volta. No fim das contas, onde Luger realmente brilhou foi no mid-card. Ele é 5 vezes campeão dos Estados Unidos e tem a maior soma de dias com o cinturão, 950 dias. Luger era um grande nome, mas sempre havia alguém ainda maior na mesma época, seja Ric Flair, Hulk Hogan ou Sting. Matt Taven, mais conhecido na Ring of Honor pela parceria com Mike Bennett, onde os dois conquistaram os títulos de Tag Team da Ring of Honor 3 vezes, Matt Taven também teve seus momentos de destaque como lutador solo da empresa. O maior deles aconteceu em 2019, quando ele venceu Jay Lethal e levou o cinturão mundial da Ring of Honor. Taven também se tornou um dos principais heels da companhia, mas a verdade é que muita gente não enxergou ele como um verdadeiro campeão mundial da Ring of Honor. Já o reinado dele como ROH World Television Champion foi bem mais longo e muito melhor recebido pelos fãs. Taven estabeleceu o recorde de reinado mais longo, com 287 dias, e depois acabou sendo ultrapassado, além de registrar o maior número de defesas durante um único reinado. Austin Aries. Antes de toda a polêmica, e quando Austin Aries ainda era querido pelo público, ele era um dos grandes favoritos dos fãs durante o seu período na TNA. Foi ele, inclusive, quem ajudou a introduzir uma das estipulações mais marcantes da empresa, a famosa Option C, que permitia o campeão da X Division abrir mão do cinturão em troca do título mundial da TNA. E foi exatamente assim que Austin Aries conquistou seu primeiro título mundial da TNA em 2012. O reinado durou 98 dias, com Austin Aries basicamente rivalizando com Bobby Roode pelo cinturão, até acabar perdendo o cinturão para Jeff Hardy. No fim das contas, porém, Austin Aries acabou ficando muito mais associado com a X Division. Só existe um lutador com mais reinados que ele, e já já a gente vai falar dele aqui na nossa lista. Aries conquistou o título 6 vezes e estabeleceu o recorde de reinado mais longo, 301 dias, que ninguém conseguiu superar até hoje. E claro,
foi o criador da Option C, Shinsuke Nakamura. Nakamura era, sem exagero, um dos maiores astros da New Japan Pro Wrestling, antes de deixar a empresa em 2016 para ir para a WWE. E grande parte disso se deve aos seus vários reinados como IWGP Intercontinental Champion, um título que ele praticamente elevou ao patamar lendário que alcançou. Nakamura até que teve 3 reinados como IWGP Heavyweight Champion, mas, sendo sincero, nenhum deles realmente passou aquela sensação de algo especial ou único. A grande virada veio justamente depois do último reinado como campeão máximo, quando ele se transformou completamente como personagem. A partir dali, tudo o que o Nakamura fazia parecia ter um brilho diferente. E o legado dele como campeão intercontinental da New Japan Pro Wrestling fala por si só. 5 reinados, superado apenas por Tetsuya Naito. 17 defesas de título e incríveis 901 dias combinados como campeão. Foi também durante esse período que o título de midcard finalmente passou a ser tratado como um prêmio de elite, especialmente quando Nakamura e Hiroshi Tanahashi fecharam o Wrestle Kingdom 8 como o evento principal, disputando justamente esse cinturão. Rob Van Dam. Rob Van Dam fez o seu nome na Extreme Championship Wrestling e se tornou praticamente sinônimo do ECW World Television Championship, com um reinado absurdo de 700 dias. E na versão original da ECW, ele nunca chegou a conquistar o título mundial, mas virou o primeiro campeão quando a WWE ressuscitou a marca em 2006. Só que depois de problemas fora do ringue, Rob Van Dam acabou perdendo tanto o cinturão da WWE quanto o cinturão mundial da ECW rapidamente. 2 reinados curtos e muito fracos. Curiosamente, seus títulos de midcard antes disso foram bem mais sólidos, ao ponto dele se tornar um dos maiores campeões intercontinentais da história da WWE. Dolph Ziggler. Dolph Ziggler atingiu um nível de popularidade que poucos alcançam. Sua famosa cash-in do Money in the Bank ainda é considerada uma das melhores de todos os tempos, e foi assim que ele conquistou seu segundo cinturão mundial dos pesos pesados, já que o primeiro reinado mal durou um dia, por causa de uma história muito esquisita. Mas apesar do momento épico, o reinado acabou arruinado por causa de uma concussão, e Ziggler acabou perdendo o título após 69 dias. Onde ele realmente brilhou foi como campeão intercontinental. Ziggler teve 6 reinados, rendeu grandes rivalidades com The Miz e Kofi Kingston, e ainda entregou alguns dos melhores combates da carreira de The Miz. Hoje, longe da WWE, Nick Nemeth segue muito bem, conquistando títulos na New Japan Pro Wrestling, na AAA e depois ainda chegou a se tornar campeão mundial da TNA. The Miz. Falando de The Miz, talvez não exista alguém mais perfeito para ser campeão de midcard na WWE do que ele. Apesar de ter 2 reinados como campeão da WWE, ambos foram bem fracos. Um deles durou só 8 dias. No papel, suas conquistas são enormes. Ele já fez o Main Event da WrestleMania, fez 2 cash-ins bem-sucedidos do Money in the Bank e ainda se tornou o primeiro lutador a completar o Grand Slam Championship 2 vezes. Mas mesmo com tudo isso, The Miz simplesmente encaixa muito melhor como campeão de midcard. Sempre que ele vira campeão mundial, raramente é tratado como tal. Já como campeão intercontinental, ele teve reinados muito fortes, marcantes e dignos de sua habilidade. Chris Sabin. O único cara que supera Austin Aries em número de reinados como campeão da X-Division da TNA é Chris Sabin. Ele conquistou o título 10 vezes e soma mais de 630 dias como campeão, um recorde absurdo. E mesmo sempre sendo muito querido pelo público da TNA, Sabin teve um reinado como campeão mundial, quando venceu Bully Ray em 2013. Esse reinado durou muito pouco, e o próprio Chris Sabin admitiu depois que a TNA entregou o título principal cedo demais para ele. Depois disso, ele nunca mais voltou ao topo. Sempre que aparecia na TNA, focava no X-Division Championship, ou em uma parceria clássica dos Motor City Machine Guns, ao lado de Alex Shelley. E hoje, eles se encontram na WWE, na divisão de Tag Team. Rey Mysterio. Colocar Rey Mysterio nessa lista talvez seja a escolha mais polêmica, mas a verdade é que ele nunca teve um reinado realmente bom como campeão mundial. Sua jornada como campeão mundial em 2006
é lembrada como uma das piores da história do cinturão, e o seu reinado como campeão da WWE durou literalmente 1 hora. E por incrível que pareça, seus reinados como campeão intercontinental e dos Estados Unidos também não foram muito melhores, e a grande exceção foi a rivalidade com Chris Jericho, uma das melhores de toda a carreira de Rey Mysterio, que acabou rendendo seu melhor reinado de mid-card. Mas no fim das contas, títulos nem sempre fazem tanta diferença no legado dele. Mysterio já está eternizado como um dos lutadores mais influentes e queridos de todos os tempos, com impacto direto em gerações inteiras dentro da luta livre. Mas agora, galera, agora chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!